O tema dessa mensagem é De volta ao relacionamento com o Pai. O livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui existem dois passos no relacionamento com Deus. Na verdade, o segundo passo, que é o relacionamento com Deus. O primeiro passo que nesse versículo nos ensina é conhecimento de Jesus. É conhecer a Jesus. Esse conhecer, ele pode ser assim, tipo, eu sei quem Jesus é. Ele é filho de Deus, ele morreu na cruz para me salvar, ele é misericordioso, ele pagou um alto preço pela humanidade. Isso é uma forma de conhecer. E também o conhecer, tipo, aceitei Jesus, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, e esse é o meu conhecimento sobre ele. Então eu entreguei minha vida a ele, mas parei por aí. Aquelas pessoas que conhecem a Jesus e entregam a vida a Jesus, mas param por aí, eles não prosseguem em conhecer. Eles conhecem, começo de tudo, o primeiro conhecimento sobre Jesus, sobre o Senhor, e aí eles param, e eles deixam de prosseguir nesse conhecimento. Então esse primeiro conhecimento, conhecei ao Senhor. E o primeiro conhecimento, esse conhecimento que a gente tem tudo novo. É Deus, Jesus me ama, Deus me ama, Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz para me salvar. Esse é um conhecimento que eu tenho de Deus. Mas aqui em Oséias está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer, não apenas ter esse conhecimento inicial, mais importante, mas não parar por aí. Esse prosseguir em conhecer ao Senhor, aí vai gerar o relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer de nós, um relacionamento. Precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Não podemos parar no conhecimento, porque a gente só vai saber o que é ter, o que Deus quer de nós. A gente só vai ser transformado pelo poder de Deus através do relacionamento, da oração, da busca pela sua presença. Isso é conhecimento. Aliás, isso é relacionamento. É conhecer e prosseguir, é ter o conhecimento e continuar conhecendo. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, por que devemos ter relacionamento com Deus? Porque é a vontade de Deus. Deus quer isso. Quando Deus criou Adão, Deus criou o homem para que tivesse esse relacionamento com ele. Deus não criou o homem para deixar ele separado da sua presença. Deus criou o homem para estar junto com ele, para estar na presença de Deus. Só que o pecado afastou esse relacionamento. A maior perca de Adão, eu acredito que não seja as dores e toda a consequência da terra. Eu acredito que para Adão, que viveu isso com Deus, a maior perca dele foi o relacionamento que se rompeu. O relacionamento que acabou. Porque em Gênesis 3:8 diz que e ouvindo a voz do Senhor, ouviram a voz do Senhor enquanto passeava pelo jardim. Então Adão e Eva ouviram a voz do Senhor enquanto Deus passeava no jardim. Ou seja, olha o relacionamento que tinha. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam, eles reconheciam a voz do Senhor. E o Senhor vinha na viração do dia para ter esse relacionamento, para ter essa comunhão. Então quando eles pecaram, quando o homem pecou, a maior tristeza para Adão foi ter esse relacionamento quebrado. Agora Adão se tornou pecador, já não poderia estar mais diante de Deus. Então Adão é expulso do jardim e agora houve uma separação. Por isso que Isaías diz, que o ouvido do Senhor não está
surdo para ouvir, nem as mãos encolhidas para que não possa abençoar mais as vossas iniquidades. Foi daí que essa origem da desobediência de Adão, o pecado, a iniquidade fez separação de Deus com o homem. Mas Jesus era o plano perfeito de Deus. Então Deus futuramente enviou Jesus para pagar o preço, para pagar a conta que Adão fez. Para quê? Para trazer de volta o homem ao relacionamento com Deus. Somente através de Jesus é que podemos ter esse relacionamento com o Pai. Somente através de Jesus. Então aquilo que Adão fez trouxe separação, mas aquilo que Jesus fez trouxe a comunhão de volta. Então é a vontade de Deus que haja uma comunhão entre o ser humano e Deus, a igreja e Deus. Essa é a verdade. Então o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus trouxe a comunhão de volta. O véu do templo foi rasgado. Hebreus 10, 19 diante vai falar que é um novo e vivo caminho. Por que novo e vivo caminho? Porque aquele caminho onde eles tinham um relacionamento com Deus, ele já não existia mais por causa do pecado. Então agora Jesus vem e se torna o caminho. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, o novo caminho que leva a igreja, o ser humano, a conhecer Deus. Esse era o plano original. Que vivesse na presença de Deus todo ser humano. Mas o pecado afastou. E quem escolheu desobedecer foi o homem. Então, automaticamente, quando ele desobedece, ele não sabia das consequências que ia ter. Acredito eu, porque a Bíblia não fala, Adão sabia que se come, não. Mas foi tentado e desobedeceu. E aí foi afastado ele da presença de Deus. Mas agora Jesus vem para quê? Para que o plano original se cumpra. Para que o homem, para que o ser humano esteja com Deus. Esse é o plano perfeito. Esse é o plano de Deus. A comunhão. Então não faz sentido uma igreja que não tem relacionamento com Deus. Eu sei que tem gente que às vezes numa pregação dessa não vai dar glória a Deus, não vai pular. Mas a verdade é essa: não existe evangelho sem relacionamento com Deus. Isso desde que Deus criou o ser humano, era para ter relacionamento com Ele. Deus não ia criar algo à imagem e à semelhança dele para ficar distante. Então assim, não é uma mensagem que muitos vão dar glória a Deus. Uma mensagem que talvez alguém vai até questionar, não vai gostar, porque a verdade é essa. Quem não tem relacionamento com Deus está fora do propósito do Evangelho. Não existe um Evangelho verdadeiro sem relacionamento com Deus, sem uma comunhão diária com Deus. Não existe. Então o filho pródigo, ele sai da casa do pai. Então automaticamente ele sai da presença do pai. Só que quem decidiu sair da presença do pai foi o filho. Não é o pai que expulsou o filho. O filho que saiu da presença do pai. Essa história da Bíblia que Jesus contou, que essa parábola, essa história, na verdade essa história do filho pródigo, muitos usam essa história para dizer sobre alguém que se desvia da igreja, que sai do ministério, que sai da igreja e se afasta da casa. E não está errado, é uma verdade. Mas o foco aqui nessa mensagem é o quê? Que as pessoas estão na casa, nesse contexto que eles estão na casa, estão dentro da igreja, do lugar de oração, mas longe do Pai.
É possível estar na casa sem ter relacionamento com o Pai, é isso? Então ele decidiu se afastar. Então quando alguém decide se afastar da oração e do relacionamento, automaticamente ele está se afastando do Pai. É simples de entender. Então quando ele decide sair da presença do Pai, é como se ele dissesse: eu posso viver sozinho. Eu quero viver sem as tuas ordens, sem a tua direção. E quem deixa de orar, de ter relacionamento com Deus, ele está automaticamente ele está dizendo: não preciso da tua opinião, não quero saber a tua vontade para mim. Essa é a verdade. Então ele sai da presença do Pai. E agora ele acha que pode viver sozinho, mas futuramente ele começa a sofrer o quê? As consequências. Uma das consequências de quem não tem relacionamento com Deus é um vazio na alma. As pessoas estão dentro da igreja, estão vazias. Vazias. Porque não tem relacionamento com Deus. Então, esse filho pródigo, ele sofreu as consequências ele já não tem mais o amor do Pai, porque está distante. Ele já não tem mais a proteção do Pai. E ele já não tem mais os cuidados, os conselhos. Então ele faz um monte de besteira, um monte de coisa errada, porque não tem o direcionamento do Pai. Ele já não consegue mais usufruir do amor do Pai, do carinho do Pai, porque já não tem comunhão com o Pai. Então vai chegar um momento naquela terra onde vai sair uma grande fome. E essa fome ele sentiu. Então essa fome, quem está longe da presença de Deus, ele vai sentir o quê? Fome. Porque o que preenche a alma, o espírito, são as coisas de Deus. O que preenche a minha vida espiritual são as coisas espirituais de Deus. Então se eu não tenho isso, vai gerar o quê? Uma fome. Mas o mais importante é que esse homem, esse filho pródigo, ele se arrepende. Voltarei para a casa do meu Pai. E essa é a mensagem de Deus hoje. Deus está chamando um povo ao arrependimento. Arrependimento do quê? Para voltar ao relacionamento com o Pai. Tem muita gente dentro da igreja que não conhece Deus. Tem muita gente dentro da igreja que não tem esse relacionamento. E não pode ser assim. Porque é necessário esse relacionamento com Deus. É a vontade de Deus. Então, em Mateus, se não me engano, Mateus 7, 21 e 22, Jesus vai dizer que muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos? Não operamos milagres? E aí Jesus disse: apartai-vos, eu não conheço vocês. Vocês que praticam a iniquidade. Eles conheciam Jesus de ouvir falar, usaram os dons, o poder, mas não tinham relacionamento. Quando eles dizem que conheciam Jesus, era só de se conhecer, eles não tinham relacionamento. E quando Jesus diz: eu não conheço vocês, não é de se conhecer, porque Deus conhece todas as coisas, todos que existem. Jesus estava falando: eu não tenho relacionamento com vocês, vocês não quiseram ter relacionamento comigo, vocês não me amaram. Essa que é a verdade. Então, o não relacionamento com o Pai indica o quê? A falta de amor. E o amor é o quê? É o primeiro e o maior mandamento. Precisamos amar a Deus, e quem ama a Deus quer ter relacionamento com Ele. Então o Espírito Santo está chamando um povo ao arrependimento. Então que você ouça a voz do Espírito Santo, que você se arrependa se por um acaso você não está tendo esse relacionamento com Deus. Volte ao primeiro amor, volte, peça a Ele para que reacenda a chama no teu peito de novo, que o teu coração se derreta na presença de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Sabe, a bênção apostólica, ela está lá sobre a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Que significa o que é? A responsabilidade de ter comunhão com a igreja é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está chamando um povo ao arrependimento para quê?
ao arrependimento para quê? Para voltar a ter comunhão. É essa a mensagem, de volta ao relacionamento com o Pai. Essa é a mensagem para hoje, essa é a mensagem para esses dias. Volta a ter comunhão, volta ao lugar secreto. É isso o que Deus quer. Fique com essa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.